Boa noite, boa noite. Hoje a nossa conversa entre mães vai ser sobre maternidade atípica. Você já ouviu falar sobre isso? É um tema tão atual e tão pouco falado, muito importante. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar sobre maternidade atípica. A gente está nessa conversa entre mães faz alguns dias que a gente está fazendo essas lives em homenagem ao mês das mães, né? E já tivemos 3 lives. A primeira foi sobre a maternidade da mãe que se abdica da vida profissional para ficar por conta da maternidade. A segunda foi sobre adoção e a terceira foi sobre ser madrasta. E hoje nós vamos falar sobre maternidade atípica. E hoje minha convidada especial, ela é extremamente especial, uma mulher que eu admiro muito pela força, pela inteligência, pela garra. Maravilhosa, maravilhosa. Pelo amor, né? É uma mulher que ama muito. Ela é super artística, amor à arte. Eu acho assim, eu olho pra ela e eu vejo arte. Arte e amor. Maravilhosa ela e ela me vai, é a Thalita. E ela já tá aqui. Thalita, me manda uma solicitação pra eu te colocar aqui. Deixa eu ver se tem como eu te mandar. Aqui, pra já. Recebeu a solicitação para entrar na live, Thalita? Deu Como é que eu certo. faço para virar a câmera? Oiê! Aê! Oiê! Bem-vinda! Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Ai, ai, tô ainda me adaptando aqui, o cenário. Levantando a câmera Maravilhosa! aqui. O áudio só tá A um gente pouco faz o melhor que a gente baixo. pode com o que a gente tem, né? Ah, Falei, a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem de material aqui agora. ai, Raíssa. Nossa, muito obrigada pela oportunidade, viu? Pelo convite. E esse projeto seu é muito lindo, muito lindo. Ah, muito E obrigada. fiquei muito feliz de participar dele, viu? De verdade. De verdade. Fiquei muito feliz. Que honra! Eu fiquei muito feliz com você topar. Quando eu pensei nesse projeto, eu fui pensando em alguns assuntos da maternidade que não são muito falados, né? Que são importantes, mas que não são tão abordados. E aí, quando eu falei maternidade atípica, não me veio outro nome na cabeça, a não ser o seu. E aí falei, será que ela vai topar? Claro, claro. Tem muito tempo que eu tenho essa vontade de expor a minha história, sabe? Só Uhum. faltou oportunidade. Então, quando veio a oportunidade, que foi o seu convite, eu falei, por que não? Por que não contar a minha Ah, que história? legal. Tem muita gente que acompanha o Instagram do Noah, mas não sabe ainda do contexto, vê a gente correndo para lá e para cá no dia a dia, mas não sabe o diagnóstico, não teve assim. Talvez tem pessoas que não têm coragem de perguntar, por receio, não sei. É um assunto, às vezes, pode ser tratado como delicado, né? Então, sempre vai ter algumas dúvidas, mas que não são expostas. Não vem até Com perguntar, certeza. né? E eu fiz um Uhum. convite ao pessoal do Por Sinais. Como é que eu faço para estar solicitando mais uma pessoa na live, Eles Raíssa? estão aqui, eles estão assistindo a live? Não sei. É, eles têm que entrar aqui e estar assistindo. Aham. Aí, ou eles manda a solicitação e eu aceito, que aqui do lado de onde adiciona um comentário, aqui do lado tem a câmerazinha com um mais. Aí Uhum. eles clicam aqui e eu só aceito e eles entram, É, entendeu? a gente vai ter intérprete de Libras. Eu fiz o convite para o pessoal do Por Sinal para a gente estar fazendo essa inclusão e essa acessibilidade para pessoas, né? Uhum. Com Muito, muito deficiência. importante, né? Aham. E eles, assim que eles entrarem, Não se sei como é você que eu faço da para estar fazendo. Personais estiver aqui, pode dar um oi que a gente já te adiciona aqui. Ou eu vou ter Eu que não sei qual chamar, é. fazer o convite, não sei, Lele, tem como entrar em contato com a Camila?
Não É, sei. aqui aparece para você aqui em cima uma setinha do lado do ao vivo, Sim, uma setinha para baixo. Clica aí e vê se eles estão. Dá para você ir passando e ver quem tá na por live. sinal. Gente, desculpa Não a tem falta de problema, mas aqui a gente prática, né? vai, É a falta de a prática, gente né, vai Raíssa? adaptando na hora. A prática leva à perfeição, né? Então a gente está nessa. Com certeza. Qual que é o Instagram? Ah, aqui, acho que eles Entrou. entraram, ó. Eles Por entraram. sinal, Libras entrou. Oi, mãe! Minha mãe entrou também junto. Deixa eu convidar eles aqui. Aqui, ó, eu já convidei. Agora só falta eles aceitarem. Oi, Eduardo! Oi, boa noite, boa Tudo noite. bem? Tudo certo? Tá dando pra me ver direitinho? Tá, dá pra ver. Tá dando certo aí, ô Raíssa? Pra mim tá tudo perfeito. Ótimo. Eduardo é o nosso intérprete de Libras, da Por Sinal. É a Camila, eu tive a oportunidade de conhecer ela através do Ivan, que é um blogueiro que fala muito sobre a luta contra o capacitismo, a inclusão social e a acessibilidade. E aí eu Uhum. convidei a Camila e o Eduardo para estar participando da nossa live. Ah, muito obrigada, Eduardo, por ter aceitado. Sua presença aqui com certeza tá fazendo tudo ser muito mais especial, né? É muito importante você estar aqui com a gente nessa live, ainda mais com esse tema. Thalita, você falou sobre o Instagram, a página do Ivan, que ele fala muito sobre capacitismo, né? E só que muitas pessoas não sabem o que esse termo significa. Você pode falar para a gente, por favor, o que que é capacitismo? Capacitismo. Capacitismo é o preconceito para pessoas com deficiência. O É assim, capacitismo. Ah, pode falar, sim. pode falar. Não, eu ia fazer uma pergunta sobre o preconceito, como diz que elas não são capazes de alguma coisa, vai por esse rumo? Sim, tem muitos termos que são usados, né, no preconceito, que é aleijado, é, nossa, deu um branco agora. Eu luto tanto contra o capacitismo. Tem até algumas expressões, né? Tem Algumas expressões que são expressões. ditas de expressão populares mesmo, que estão de igual, perdido como um cego e tiroteio. É uma Isso. expressão É uma expressão capacitista. capacitista. Sim, é uma expressão capacitista que a gente nem sabia que era uma expressão Uhum. capacitista. As coisas estão mudando, então a gente está tendo conhecimento, está tendo abertura, então as pessoas estão tendo mais conhecimento sobre essa causa. Então, eu acho que o capacitismo hoje tem que ser mais falado, sim, e tem sido mais aberto na internet. Ainda bem, né, Raíssa? Ainda bem. Graças a A Deus. gente tem que A mudar. internet nos possibilitou isso, né? Sim, sim. Tem muita coisa que eu não sabia que hoje eu estou dentro da causa. Eu nunca imaginei ser mãe de uma pessoa com deficiência. E estou muito feliz por ter estar nessa missão maravilhosa. Eu recebi com. Claro que eu passei por algumas dificuldades no começo, né, Raíssa? Eu acho Uhum. que é uma maternidade que, é, que ninguém deseja, quase ninguém deseja. É muito pouco falada durante a gestação e precisa ser falada. Nunca imaginei que essa possibilidade, a gente nunca imagina que essa possibilidade vai chegar até acontecer, né? E quando é E- falado durante a maternidade, a única frase que vem é Deus que me livre. Não, que isso, não vai ser é, não. Mas nunca falam mas essa como lidar, possibilidade existe e ela tem que ser falada. com certeza. Ela tem que ser falada. E eu acredito que é possível ser feliz na maternidade atípica, com certeza é possível ser feliz. Eu sou muito feliz com a vinda do Noah. O Noah me ensina cada dia mais, Raíssa, muitas coisas. Ele me abriu uma possibilidade, como a diversidade humana é maravilhosa, sabe? Diversidade
é Uhum. maravilhosa, a pluralidade. E a gente tem que aceitar, encarar. Não tem como. É meu filho. Uhum. Ele é meu filho. Eu amo do jeito que ele é. Não tem como ser diferente, né? É, com certeza. Thalita, aproveitando que você já falou um pouco aí, que deu uma abertura, né, falando sobre a sua maternidade, sobre o amor que você tem pelo Noah, nos conta da sua história, fala sobre como que foi desde o início, quando que você descobriu. Você também não é mãe só do Noah, né? Então você já era mãe antes de ter o Noah. Sim. Além de ser mãe do Noah, eu sou mãe da Letícia, né? Eu tive a Letícia com 15 anos. Além da maternidade atípica, eu tive que vivenciar a maternidade aos 15 anos, na adolescência, que foram duas maternidades totalmente ao extremo opostas, né? Me ver com Cada uma com 15 suas anos dificuldades. maternar, né? 15 anos sendo mãe, e depois de 15 anos veio o Noah com diagnósticos, né? Para quem não sabe, o Noah foi diagnosticado em meados de 2019. Ele tem a paralisia cerebral, né? Nós tivemos intercorrências durante o parto. E depois de 3 meses, nós tivemos outro diagnóstico. Foi a toxoplasmose congênita, que foi um diagnóstico tardio do Noah. Então, a gente foi correr atrás de tratamento, poderia ter feito o tratamento durante a gestação, tivemos acompanhamento certinho, porém, tem certas coisas que fogem do nosso controle, né, Raíssa? Uhum. E veio todo esse O histórico. diagnóstico do Noah da toxoplasmose, ele tinha quantos meses? A gente descobriu a toxoplasmose do Noah com 3 meses. 3 meses. Uhum. E a paralisia A cerebral dele, paralisia foi durante o parto. foi, de- foi por um problema no parto. Foi um problema no parto. Foi uma intercorrência no Uhum. parto. E aí o Noah foi para UTI. E na UTI, no quarto dia de UTI do Noah, a enfermeira-chefe veio até nós para falar da hidrocefalia do Noah. Meu Deus, mas naquele momento eu já sabia que meu filho ia precisar de mim, Uhum. de um modo diferente. Eu atinei muito rápido, eu falei, meu filho vai precisar de mim, ele vai precisar de tratamento. Mas o que era hidrocefalia para mim? Meu Deus, fui estudar. E meu mundo Totalmente foi desconhecido para você. totalmente desconhecido. Eu convivia com pessoas com deficiência, eu tenho amigos com deficiência, mas até então era um universo muito diferente. Eu não tinha vivenciado, sabe, Muito o Raíssa? distante. Não é que era muito distante, mas eu não tinha vivenciado. Eu não estava na luta Uhum. contra o capacitismo, não me preocupava tanto, me preocupava sim, mas não tinha essa questão de nossa, como é que eu vou adaptar a minha casa para proporcionar uma melhor estrutura para o meu filho? Então, assim, isso para mim não era presente no meu contexto, da minha realidade, né? Uhum. E aí eu fui me botar a estudar. As coisas foi acontecendo assim muito no automático, sabe? Eu fui tomando atitudes, eu nem sei te dizer como que eu consegui chegar até aqui, com, com alguns conhecimentos, eu fui me agarrando em algumas redes de apoio de mães. Eu sempre procurei a estar conectada com pessoas que iriam me acrescentar ali na minha causa, na busca por tratamentos, por acessibilidade do diagnóstico, porque até então eu descobri, veio a intercorrência do parto, no quarto dia veio a hidrocefalia, recebemos alta com 6 dias de vida do Noah e fui buscar um neurocirurgião para fazer. Para quem não sabe, a hidrocefalia ela é controlada com o uso de válvula. Então, Uhum. eu fui correr atrás disso para o meu filho.
Foi quando eu fui pegar a tomografia do Noah. Mas eu queria entender por que que tinha dado tudo isso no meu filho. Meu Deus, o que que aconteceu? Tem alguma coisa, o instinto de mãe, ele não fala, ele grita. Eu costumo Uhum. dizer que a intuição é uma coisa muito forte. Então, assim, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu peguei a tomografia, vi hidrocefalia, calcificações cerebrais, hipotrofia do tronco cerebelo. Falei, meu Deus, o que que aconteceu? E fui buscar em médicos Conhecimento. todo dia, Raíssa. Os médicos são muito cooperativistas, mas eu não quero entrar nessa questão, porque é um assunto muito delicado, mas os médicos são muito cooperativistas. Eu fiquei indo em médico praticamente quase todos os dias, até eu chegar no diagnóstico, 3 meses depois da toxoplasmose congênita. Aí eu fui entender as calcificações cerebrais, o porquê da hidrocefalia do Noah, né? Além da PC, que é a paralisia cerebral, que é a falta de oxigênio no Uhum. cérebro. E aí Ó, meu ainda bem mundo, que você teve esse instinto, né? esse Eu instinto diria que é um instinto materno de ir atrás. de ir Você não atrás. se acomodou. Porque, Não, querendo ou não, eu acredito que um sentimento que deve dar, assim, imagino eu, no momento que você descobre que a sua maternidade é uma maternidade atípica, um dos primeiros sentimentos é medo, 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 né? angústia, raiva, muita dor, muita dor. A gente se sente Culpa. incapaz, culpa, sentimento de culpa é muito grande. Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Sabe? Então, assim, é muita coisa. É muita coisa que se passa, de fato, com certeza. Um Mas sentimento de solidão, talvez, em algum momento também, né? No se você início. não tiver uma rede de apoio, o apoio familiar, uma ajuda psicológica, que eu acho que eu diria para qualquer mãe, seja ela em qualquer maternidade, com todas as suas complexidades, eu acho que em qualquer maternidade a gente tem que estar buscando um apoio psicológico, sim. O apoio Com certeza. psicológico é muito importante. O emocional da gente fala muito, sabe? E mexe com toda a estrutura. Eu não tive o resguardo, não tive a oportunidade de ter o resguardo. Porque eu tive que levar meu filho para fazer cirurgia. Em menos de um mês, o Nojo já tinha feito cirurgia. Então, assim, não tive a oportunidade de ter o resguardo igual, né? Maternidades típicas, tido como típicas, né? Tem. Eu sou mãe solo, além de tudo, eu sou mãe solo, né? Sei que você Que vai é mais falar. um ponto, É mais um né? ponto. Então, assim, são muitas barreiras que a gente enfrenta, mas tudo é um processo. As coisas vão acontecendo na medida que tem que acontecer, sabe, Raíssa? A gente tem que Uhum. levar esse processo na tranquilidade, não tem como, porque não tem como você ficar tranquila com toda essa situação, mas com maturidade. A gente tem que encarar, a gente tem que abraçar a causa, amar os filhos independente de toda situação, se é uma criança atípica ou não. Então, isso conta muito, isso vai fazer toda a diferença na maternidade, com certeza. E na educação do filho. Com certeza, né? Eu tenho uma frase que vem muito assim, que eu acho que foi muito do que você viveu também. Que o nosso medo nos desafie e não nos paralise. Porque você, mesmo que foi um desafio gigantesco, mas você não foi paralisada. Não, eu Você foi tive que atrás, você enfrentar. foi por. Você foi, porque você sentiu aqui, o meu filho, o meu bebê precisa de mim, ele tem a mim, Precisa de mim. né? Qual a E aí foi de reação? onde veio sua Enfrentar, força. enfrentar. A gente tem que enfrentar. Não, não tem para onde correr. É o filho nos braços, as forças nas pernas e vambora. Lidar com o desconhecido. Até ele se tornar, até a gente se adaptar. Que a gente vai se Uhum. adaptando. A gente vai se moldando à realidade da criança, né?
Uhum. Como eu disse, na maternidade atípica, a gente vai encarando a realidade. Minha casa, nunca imaginei que eu fosse ter que pensar, nossa, como que vai passar a cadeira do meu filho? Como que eu vou adaptar meu banheiro? Como que vai ser na escola? Aí vai surgindo essas questões que, para mim, antes, na maternidade da Letícia, por exemplo, não é uma questão que eu me preocupava, até que a realidade bateu na minha porta, de uma forma diferente, Uhum. né? Que é a vinda do Noah. E aí, depois de 3 meses, você começou a ver que também tinha um porquê de todos esses diagnósticos, né? E aí, daí pra frente, você foi atrás, buscando conhecimento, buscando os médicos. Ele fez uma cirurgia para pôr a válvula, ele fez alguma outra cirurgia? Não, não, até que E daí pra ainda frente, como que foi o não. seu lidar com o Noah? Ah, E daí pra frente, dos 3 meses, depois do diagnóstico da toxoplasmose, como que foi o seu lidar? Como é que foi aí veio a o dia a dia com o reabilitação, Noah? Raíssa. Aí veio o outro Oi? processo, o outro caminhar, que é a reabilitação, né? Uhum. Veio as fisioterapias. Inclusive, eu quero mandar um beijo para as fisioterapeutas que estão aqui presentes. São maravilhosas. É uma outra família que eu abracei, né? Raíssa são as fisioterapeutas. As professoras do NOA, a professora Alessandra, que hoje está aqui presente também conosco. Ela é maravilhosa, eu também queria agradecer a presença dela aqui. E são a Uhum. minha outra família. Aí veio essa outra etapa depois do diagnóstico do NOA, que é a reabilitação. Aí vieram mais outras etapas que é correr atrás de alguns processos judiciais. Todo dia é um desafio, Raíssa. Todo dia é um desafio. Todo dia surgem novas terapias, surgem novos equipamentos para ajudar na reabilitação do seu filho, procurar a melhor qualidade de vida para ele, para amanhã ou depois ele se adaptar, viver ao seu modo, mas com mais liberdade como se diz, ser dependente, o máximo que ele conseguir Uhum. ser, para ele poder ter melhor qualidade de vida. É isso. Entendo que essa é uma das maiores preocupações também, né? A Com qualidade de certeza. vida. E o amanhã, né? Essa busca incessante Uhum. pelo amanhã. Como vai ser o amanhã, né? Como vai ser Será que o meu filho... Engraçado, eu vou expor uma coisa que mexa muito comigo, né? Falei, gente, porque a gente tem a idealização, né? Nossa, quando meu filho, eu vou comprar uma bicicleta, vou jogar futebol com ele. Aí veio o Noah, esse jeito maravilhoso que ele é muito lindo, Ai. Se você conhece o Noah pessoalmente, Eu né? vejo, É ele é muito muito fofo. gracinha. Ele é muito fofo, para quem não conhece, quiser ter a oportunidade de conhecer o Noah, a gente está aqui, viu? Então, quando eu vi uma criança, eu ainda estava naquele processo de entender a situação toda. Quando eu vi uma criança andando de bicicleta, eu chorei bastante. Falei, meu Deus, será que meu filho vai ter possibilidade de andar de bicicleta? Ele vai andar de bicicleta. Nem que eu coloque ele na cestinha, a gente vai andar de bicicleta. Não vou deixar a limitação dele limitar a gente, sabe? Então, isso Uhum. mexe muito comigo. Ver as outras crianças fazendo assim, mas e meu filho? Será que meu filho vai jogar bola? Será que ele vai andar de Coisas que skate? a gente julga simples, né? Que a gente julga simples? E para mim aquilo mexia muito comigo, sabe? Mas ele vai andar, vai jogar bola, vai andar de bicicleta, vai fazer tudo que ele quiser fazer. Nem que seja com a mãe junto e a gente tá lá. Inclusive, uma das dificuldades que a gente enfrenta é a nossa ida aos parques, quando eu falo de Uhum. acessibilidade.
Isso para mim também é uma questão que eu gostaria muito que melhorasse. Que tem muitas coisas, na verdade, para serem melhoradas, né? De fato. Só quem está nessa realidade é que sabe e sente na pele como que é. Por exemplo, as nossas idas aos parques é muito difícil. Não tem brinquedos adaptados. Não tem. Eu tenho que botar meu filho no colo e balançar ele da maneira, a gente dá um jeitinho ali, o outro, e é isso, sabe? E os Mas que não é têm um pouco, fácil. às vezes é um brinquedo adaptado, aqueles de colocar cadeiras de rodas, e para 10 brinquedos que não, para crianças Se não típicas, vamos dizer estão, assim. é E aí, gritante. naquele que é adaptado, ainda vem, às vezes, eu já cansei de ver adultos em pé ali, forçando, assim, enche de adultos, porque o espaço é grande, aí vai até estragar. A nossa ida aos restaurantes também, às vezes não tem um fraldário que seja para fazer uma troca de uma criança. Não é só nós, mães atípicas, mas eu acredito que todas as mães também passam por isso, enfrentam esse tipo de situação. Então, assim, imagina para nós, com um filho cadeirante, né? Indo num Uhum. restaurante com as mesas todas agrupadas, a gente se sente até meio constrangido, sabe? Então, assim, falta ainda muita, muita coisa para ser melhorada, mas eu vejo que as coisas estão caminhando, mesmo que engatinhando, né? Mas estão melhorando. A gente está tendo mais abertura para estar falando e abordar sobre esses temas, né? E eu fico feliz por isso. Espero que até lá as coisas ainda mudem muito. Mas enquanto isso, a gente vai lutando, lutando, Verdade. Enquanto brigando. e só está se arrastando, só está engatinhando ainda, porque ainda a gente tem a internet, tem pessoas assim como você, como o Ivan, que estão falando. Porque como vão ouvir se não tem quem fale? A Eu gente está vejo no seu Instagram, vez ou outra, você faz um a post, gente tá tendo um voz, story. né? Sim. Vez ou outra, você faz um story sobre uma rampa, sobre alguém que para o carro na frente das rampas. Eu já vi você fazendo alguns stories assim, Sim, faço né? algumas denúncias, né? Porque são poucas as rampas que tem nas vias, né? Nas calçadas. E como é que a gente desce com cadeirante? Já é difícil empurrar um cadeirante numa. A calçada, ela já não é uma calçada que é muito boa para estar empurrando um cadeirante, por exemplo, né? Ela Uhum. tem buraco, é toda croquenta, né? Então, assim, e ainda tem os estacionamentos que são poucos. E tem pessoas que não têm bom senso e ainda estacionam nas vagas PCD, que é outro Uhum. processo, é outra luta que a gente enfrenta diariamente, é todos os dias, né? Todos os dias eu passo por essa situação. E não é fácil, porque a gente tem que estacionar longe, a gente tem que descer com a cadeira, a gente tem que colocar a criança na cadeira, empurrar talvez ela no meio da rua, é um risco que a gente corre, né? Então, Às assim, vezes é muito perto um carro do outro para abrir a porta, alguma coisa assim, né? também, também. A gente passa por todas as situações e é todos os dias. Não é um dia ou outro, são todos os dias. Todos os dias. É. Thalita, a gente falou que você falou que no início você não sabia nada sobre o assunto, né? Você foi buscando conhecimento, muito através da internet também, né? Foi atrás de saber sobre outras pessoas que tinham o mesmo diagnóstico ou diagnósticos parecidos, foi procurando entender. Mas antes de você saber muito sobre o assunto, qual foi o seu maior medo de todos, assim, no início ali, qual foi o seu maior medo? Com toda certeza absoluta é de não ter meu filho nos braços, Thais. De perder meu filho. Esse era o meu maior medo. Você Perder meu escutou alguma filho. coisa sobre isso? Que as pessoas elas têm uns comentários meio É, desagradáveis. sim. Nossa, eu já escutei vários, vários. Não espere grandes expectativas de vida do seu filho. Nossa, você sabe que crianças assim vivem só até os 10 anos.
Pessoas ignorantes, né, Raíssa? Pessoas Uhum. ignorantes. Eu convivo com crianças com E diversas sem idades, amor, né? Porque crianças, uma fala dessa adultos aí é com uma fala deficiência. 100% sem amor. E não tem nem humanidade, né? Como é que você fala isso para uma mãe, né? Como é que você fala isso para uma mãe que recém pegou o diagnóstico do seu filho e já tem que lutar contra tantas coisas e lutar por tantas coisas para o seu filho e ainda ouvir uma palavra que machuca, palavras machucam, né? Com certeza palavras machucam. Mas o meu maior medo era de perder o Noah. Era de perder o Noah. Porque eu ainda não sabia lidar, eu não sabia qual era a perspectiva, como que ia ser a realidade, como era a realidade de, de uma pessoa com deficiência, como que seria. Então, era tudo, realmente tudo muito novo. Então, eu tinha muito medo de perder meu filho, muito medo. E era diário, assim. Aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que a realidade é outra. Existem adultos Eu vejo maravilhosos. muitas pessoas falando, assim, eu não convivo tanto com crianças, eu convivo com pessoas deficientes, só que mais adultas, né? Crianças eu não tenho tantas perto de convivência, poucas. Mas eu já vi falas assim, ó, não, se Deus levasse era melhor, porque ele tá Deus me livre. sofrendo. Quero nunca Você já ouvir ouviu isso. isso? Não, Deus me Eu livre. já ouvi, eu já ouvi falando pra mãe, não, mas assim, é melhor até pra ele. Nossa, isso assim, eu falei, gente, isso é uma falta de empatia de um tamanho que eu não sei nem dizer. Mas hoje eu vejo pessoas adultas com deficiência nos palanques, interpretando, ganhando prêmios. A Pequena Uhum. Lô, uma pessoa com deficiência, está lá ganhando Atletas, prêmios da Forbes. Então, assim, tem muito, muito N exemplos de pessoas com deficiência hoje, quebrando todas essas estatísticas. Tudo. E eu fico muito feliz, isso dá um gás pra gente. Ó, a possibilidade. E dá uma atletas, questão de artistas. perspectiva. Ah, Pra isso, você tem atletas, artistas, né, que a gente vê. Paralimpíadas. Tivemos a Paralimpíadas agora. Paralimpíadas. Foi um arraso, foi maravilhoso. Nossos atletas brasileiros, quem acompanha o atletismo, nossa, então é muita coisa que precisa ser quebrada. É o famoso Uhum, tabu, né? Que precisa ser quebrado, com né? certeza. E é Esse é um um dos tabu tabus gigantesco, né? demais. E a vida após o diagnóstico? A vida após o diagnóstico. A gente acha que não, mas a vida. E é possível ser muito Sim. feliz, sabe? Mesmo com todo esse contexto, com todas essas dificuldades que a gente enfrenta, é muito possível ser feliz. Que lindo. Thalita, e depois o diagnóstico, com certeza, a vida depois do diagnóstico, mas também há mudanças, Muitas. né? O que que maior, assim, quais foram as maiores mudanças em você, assim, no seu dia a dia? A gente sabe que tem a rotina com o Noah, então a sua rotina mudou totalmente, mas em você, na sua mente, como Eu mãe, sempre, como uma vida de mãe, o que que foi as maiores mudanças? eu sempre falo que há uma Thalita antes do Noah, mesmo tendo a gestação da Letícia, foi uma gestação também que foi uma gestação difícil, não vou dizer que foi uma gestação muito fácil, mas. E há uma Thalita depois do Noah. O meu olhar inteiro para o futuro, sabe? Sim. Gente, aonde eu estava todo esse tempo, aonde eu estive todo esse tempo, que pluralidade, que diversidade maravilhosa que é o ser humano. Ele me ensinou a ter outro olhar, sabe? Para tudo. Eu mudei completamente, assim, que eu digo na questão de olhar o ser humano. Com certeza, a gente muda muito. Muda hábitos também, né? Hábitos.
a gente se adapta à rotina, que a gente não esperava, uma rotina tudo muito novo, né? A gente acorda muito cedo, a gente tem que ir para as fisioterapias, tem escola, tem... É claro que essa rotina faz parte também de escola. Muda, na verdade, o maternar muda a rotina, mas o Sim. maternar atipicamente muda ainda mais. Eu costumo dizer que a maternidade atípica, a diferente da tida como normal, a maternidade atípica, ela é tudo é muito mais intenso. Tudo é intenso. A preocupação é Uhum. mais intensa, a necessidade de médicos é mais intensa, tudo é intenso, tudo é muito A mais rotina é intenso. intensa. O medo é intenso. Eu costumo dizer que a diferença das maternidades, eu acredito que é a intensidade. É, com certeza. Eu lembro que a pessoa que nos apresentou, né, que apresentou nós duas, ela falou pra mim assim, quando você tinha, acho que você estava recente, assim, você tinha acabado de ganhar um Noah, ou tinha meses, não sei, não lembro. Mas ele falou assim, ó, o Noah veio pra salvar a vida da Thalita. Eu lembro que essa foi a frase que eu citei. O Noah veio para salvar a vida da Thalita, porque a Thalita tá se cuidando mais, tá cuidando da saúde, tudo por causa do Oh, meu Noah. Deus. Com certeza não mudou muita coisa, muda. Às vezes a gente se cuida mais, às vezes se cuida, deixa a desejar, porque a gente tem que cuidar mais deles. Fica em Quem segundo não plano, né? passou por esse momento, né? Esse momento de se esquecer, se esquecer para cuidar do outro. E quem cuida de quem cuida, Raíssa? E quem cuida de quem cuida? Eu costumo a me questionar muito sobre isso. E questionar todas as Sim. pessoas à minha volta. Quem cuida de quem cuida? Quem vai cuidar da gente? Que a gente. Eu falei isso hoje com a Manuela ainda. Ela veio aqui falar uma coisa assim, que todo mundo precisa de cuidados. Eu estava estudando, né? E ela queria ajuda para fazer uma coisa bem simples. Eu falei, não, isso você consegue fazer sozinha. Aí ela, mamãe, todo mundo precisa de cuidados. Mesmo que eu consiga sozinha, eu preciso de cuidados. Eu falei, e quem cuida de quem cuida? Aí ela, Quem cuida de como quem cuida. assim? Eu falei, quem cuida das mães? Aí ela, a mãe das mães. A mãe das mães. Como se fosse Falei, ai, fácil, boa né? resposta. Vai sempre sendo só a mãe que vai cuidando umas das outras. Nossa. Às vezes eu ouço muitas histórias, sabe? Muitos relatos, quando eu estou na sala de convivência familiar, que faz parte lá da escola do Noah. Então, assim, a gente sempre está ali, um dando força para a outra. Eu ouço algumas mães falando assim: isso é uma realidade muito constante, que talvez muitas pessoas estejam até passando por isso, ou que conhece alguém que esteja passando por isso, que pais abandonam o casamento, abandonam não, pedem o divórcio, sai da Uhum. relação depois que nasce uma criança com deficiência. Isso é uma estatística muito grande. Isso acontece demais, demais, Raíssa. A aceitação, o processo de aceitação, ou o abandono mesmo, né? Fogem, né? É, que não quer ver o filho de jeito nenhum, porque ele é uma pessoa com deficiência. Isso acontece muito, tá? E mães Uhum. que vão para a luta, mas que estão esquecendo de si. Isso ocorre quase que 90% dos casos. E a gente está ali, uma dando força para a outra. E não é que está tudo bem, não, mas tudo é um processo, sabe? Eu acho que o se cuidar também é muito importante, porque como que a gente vai cuidar do outro, né? Por isso que eu falo dessa questão de estar procurando a rede de apoio, procurar um psicólogo, que é muito importante, que vai fazer toda a diferença no educar, no caminhar, nessa missão, que é cuidar do outro, com certeza. Sim.
Até no próprio avião, eu sempre costumo falar isso. Até no avião mesmo, quando vai viajar, o que aquelas aeromoças falam, se caso acontecer um acidente, primeiro a máscara em você, depois nos outros, porque você precisa estar bem para cuidar do outro. Sua saúde mental e física, falando agora da maternidade, tem que estar, assim, lógico que a gente não consegue cuidar primeiro da gente, na maternidade real, isso aí não é o que acontece, cuidar primeiro da gente, mas cuidar também da gente, né? Cuidar também da saúde mental e física, porque se a mãe não tiver bem, não tem quem vai cuidar Isso é verdade. também dos filhos, né? Verdade, Raíssa. Thalita, quais foram seus maiores aprendizados com o Noah? Meus maiores aprendizados, nossa, foram tantos que eu nem sei se eu consigo pontuá-los aqui. Mas, com certeza, sobre a diversidade. Maior aprendizado com o Noah. Aonde eu estava todo esse tempo. Aonde eu estava todo esse tempo, né? E o olhar, o jeito. Inclusive, ele tá até sorrindo. Posso pegar ele um pouquinho? Pode, que é isso, é uma honra. Letícia, Ele é traz o nojo pra presente, mamãe. esse Raíssa, eu queria que fofo, você se autodescrevesse para o Noah. Eu não sei se com eu comentei aqui certeza. na live, mas o Noah é uma pessoa com baixa visão. Então, Não citou na live ainda. O Noah tem a deficiência visual, para quem não sabe. Uhum. E ele tá aqui! Olha quem veio! Oi, Noah, lindo da titia. É a tia Raíssa, filho. Ela tá na tela do celular, de frente pra gente. É. Fala com ela. Noah. Oi, Noah, boa noite. A gente está aqui falando sobre você, sobre o quanto você é maravilhoso. Ai, ai. A Tia tia Raíssa está Raíssa. aqui de óculos preto, de fone rosa, fone de ouvido, cabelo preto curto, perto do ombro, cacheado, o olho pequenininho, quando a tia sorri, o olho quase some. Muitos dentes, Viu, a tia a Raíssa? pele morena. Pele morena, tia Raíssa. A mamãe tem cabelos longos, compridos, castanho escuro. É baixa, estatura baixa, porte médio. A mamãe tá tocando na sua mão com a mão direita. Isso. Esse é o Noah, para quem não conhece, né? Meu pequeno My Little Boy Noah. Ah, minha mãe tá aqui falando que ela é uma seguidora do Noah. Ele é maravilhoso Que e a Raquel, né, Noah? É a tia Raquel. A tia Raquel não conhece o Noah pessoalmente ainda não, né? ainda não. Ainda não. Gente, eu sou apaixonada. O Noah é puro amor. Ele é muito carinhoso, muito Muito, serelepe. muito, muito. Fifi. Você conheceu ele tinha 3 meses, né, Raíssa? Ele era Noah, bebê ainda quando eu muito conheci ele novo. pessoalmente. Ainda estava Ai, no gente. processo do diagnóstico do Noah. Tava Sim, ainda ainda tava aquele processo de descoberta. Tava com muitos medos ainda. Não que muito. tenha parado os medos, né? Mas que O medo, muitos deles ele já é um foram. sentimento que ele sempre é despertado, né? Ele tá ali. A coragem É, não falta, mas o medo, ele desperta. Em algumas situações, ele, né, amor? gracinha.
Tá, Liv, a gente estava falando sobre a maternidade atípica em si é um tabu, né? Ela é um tabu, vários assuntos dentro da maternidade atípica são um tabu. E quais foram os tabus que para você, na sua mente, foram quebrados durante o vivenciar a maternidade atípica? Eu acho que eu já até comentei sobre isso aqui anteriormente, sobre o tabu que eu tinha, e que eu nunca imaginei que eu fosse ser mãe de uma pessoa com deficiência. Uhum. E o tabu que eu tinha é que não existia vida após o diagnóstico. Após o diagnóstico. É, pois existe vida após o diagnóstico. Então, E esse foi vida bem vivida. muito bem vivida, é muito bem amado e com sonhos e perspectivas de vidas ainda serem muito alcançadas. Uhum. Ah, É e a muito gente bem tem que amado dar tchau mesmo, para eu vejo Eduardo. ele. A gente tem que dar tchau para Eduardo, né, Eduardo? Acabou seu tempo, Eduardo. Ah, que pena! Vou tirar um print aqui, nosso, Eduardo, para me ter um print com a sua presença Tá aqui. certo. Faz Muito uma pose. obrigada, Eduardo, viu? Aí, muito bom. Aí, beijo. Antes eu Obrigada, viu? esqueci, tá? Vai ficar. Muito obrigada, Eduardo. Foi um presente pra gente, você aqui. Que agradeço. Muito Tchau. bom. Tchau, gente. Tchau. Ai, que maravilha, né? O Eduardo abrilhantou a nossa live aqui. Demais, Foi muito bom ter ele com a demais. gente. Que lindo, que coisa O mais linda. Noah, o Eduardo, tivemos várias participações especiais aqui hoje. Essa live aqui tá só com as presenças VIP. Ai, ai, muito bom, muito bom. Eu achei linda essa frase que você falou, que dá para ser feliz após o diagnóstico, Com certeza. porque muita gente pensa assim, agora minha vida acabou. E eu vejo assim que uma Nenhuma, coisa que sua o vida Noah só está tem, começando. Sua vida só é, está eu vejo começando assim, uma de coisa uma que o Noah forma tem é diferente, com amor. perspectivas diferentes, com aprendizados diferentes. Uhum. Tudo é, Eu tô ouvindo a risadinha dele, que delícia. é ele, ele é todo será. É. Tudo vai mudar de acordo com a forma que você enxerga, a maneira que você encara as coisas, a realidade. Uhum. Vai fazer uma A grande maneira que você diferença, encara é diferente, né? com certeza. O Se seu você encara olhar. como um peso, vai ser sempre um peso. Não é? Se você... Isso tudo, eu vejo Você vai assim, olhar para trás e vai pela falar, nossa, eu maternidade passei típica por mesmo. isso. Eu passei por isso. E tô aqui. Tô aqui contando história. Tô aqui falando que eu sou muito feliz. Quem me Uhum. vê, eu tive, claro que tudo foi um processo, mas eu não vou dizer que eu não tive depressão, eu tive depressão. Passei por momentos muito difíceis, sabe? Mas hoje eu tô Uhum. aqui, eu sou super feliz. Eu me O dedico Noah é muito ao feliz. Noah. O Noah é feliz, minha filha é feliz. Ele é muito amado pela minha família, sabe? Pelos profissionais que cuidam do meu filho com muito carinho também. Então, são passos gradativos que a gente vai dando. E a gente vai olhar para trás e falar, nossa, eu passei por tudo isso e tô aqui contando história. É, e ajudando muita gente. Eu É, espero assim, que sim. muita gente vê as pessoas com deficiência só a partir da deficiência. Como se Não a, enxerga a a característica além caracter- da Isso, deficiência, né? como se a característica principal daquela pessoa fosse a característica, fosse a deficiência. Outra E não é. deficiência. O Noah é o cadeirante? O Noah tem a deficiência visual? Não, não é Pois aquele é, do cabelinho curtinho, do olhinho puxadinho, branquinho, estiloso. que usa pulseirinha, que usa camisetinha colorida. Não, o Noah é aquele cadeirante. O Noah é aquele que tem a Uhum. deficiência visual. Não, o Noah é aquele pequenininho, branquinho, que usa pulseirinha.
E é muito Aquele que sorri, aquele que ama sorrir, música. que é uma música, que faz musicoterapia. Inclusive, a musicoterapeuta dele estava aqui, um beijo para ela, a tia Então, assim, Euli. tem gostos. A criança com deficiência, ela tem hobbies e gostos, né? E muita coisa além da deficiência. Só que, assim, o que é focado é a deficiência. Eu vejo que você sempre mostra o Noah feliz, pintando, ele tão estiloso, ele sentindo texturas e gostando daquilo, querendo falar com o vovô. É dele, O Noah estimulando chamando o ele, né? vovô. Porque a fisioterapia, ela não termina só quando ele sai da reabilitação nas clínicas. A estimulação, ela continua em casa. A gente está estimulando ele o tempo inteiro. Eu assisto filme com o Noah e falo, Uhum. filho, agora passou um carro. Filho, agora veio uma moça que está entrando e está conversando. Eu sempre tento estar descrevendo. Filho, vamos sentar com a mamãe lá na cozinha para você sentir o cheiro da comida. E assim a gente vai trabalhando, a gente vai estimulando o Noah. A fisioterapia não acaba lá, ela continua. A mãe de uma pessoa com deficiência, ela se torna um pouco fisioterapeuta, neurologista, né? Vai complementando, Vai com... complementando o É, trabalho dos profissionais em casa, né? com certeza. Não para o trabalho por lá, não. Ele continua aqui. Sim, é um trabalho assim que é cansativo, né? Cansa o físico da gente, desgasta, não adianta, a mente da gente desgasta, é cansativo, mas é recompensador, Demais. né? É uma delícia. Quando eu vejo um novo fazendo uma coisa nova, ou falando uma palavrinha nova, meu Deus, é igual eu te falei, tudo é muito mais intenso, Raíssa. Se ele fala uma palavrinha, tem muita gente que fala, ai, mamãe e tal. Mas uma mãe de uma criança atípica é muito diferente. É tudo mais É uma intenso, sabe? vitória. Nossa, é uma vitória. Qualquer passo é uma vitória. É uma vitória pra gente. É muito gratificante a gente ver o nosso trabalho, a nossa dedicação ser recompensado, sabe? A gente é recompensado assim, com pequenas vitórias, pequenas grandes vitórias, eu costumo dizer. E eu vejo assim, igual, vou acompanhando pelo Instagram, vou vendo, eu que estou de cá, eu fico assim, ai meu Deus, igual o dia que ele tava com a flautinha, que ele tava mamando a flauta, você falou, Nô, tá tocando a flauta, tá mamando a flauta. Mesmo assim, eu ia lá, eu vibrava aqui, achando o máximo. O dia que ele tava com a jaquetinha jeans, escrito Noah nas costas, eu mostrei pra minha mãe, falei, mãe, ó, tem que as meninas é estiloso. Não tem outro nesse Instagram mais estiloso do Esse que menino esse. vai arrasar por onde ele passar, né? O pessoal já tem um olhar diferente, né? Nossa, Uhum. tem pessoas que têm um olhar. No começo, eu não era muito acostumada com isso, sabe, Raíssa? Isso me Uhum. incomodava, esse olhar, sabe? Acho que as pessoas não estão acostumadas. Tem um olhar de dó. Você falou, acho que anteriormente, sobre não conviver com muitas crianças com deficiência. Por quê? Porque é a falta Uhum. de inclusão social. Inclusão social nada mais é que incluir todos na sociedade. Então, assim, Uhum. você não vê muitas crianças com deficiência nas escolas regulares. Uhum. Na escola da Tem minha filha, eu muitas não lembro leis de que ver aqui são nenhuma. aprovadas e têm que ser cumpridas, porém a realidade é outra. Então, assim, a inclusão social, você perguntar, você vê pessoas com deficiências, várias pessoas no ambiente de trabalho com deficiência? Poucas. Vamos ver. Você vê a sua filha com várias crianças com deficiências, vários tipos de deficiências no ambiente escolar? Não. Então, é uma realidade que precisa ser mudada. Sim. Precisa ser Inclusive, mudada. o primo, a Manuela tem um primo com deficiência. Ela não é uma deficiência, vamos supor, assim, exposta, vamos dizer assim. Não tá tão visível.
né? Aham. Que ele tem AMI, não sei se você já ouviu falar, que é atrofia muscular espinhal. Não sei Aham. se é, se É é, AMI. se é esse termo. Aham. É, AMI. Ele tem AMI, o primo da Manuela, primo da minha filha. E ele tem, na Inclusive, eu até escolinha dela, e sigo já ele, tem que ele é dificuldade. maravilhoso, a mãe dele. Sim, ela é guerreira também. Ela estava aqui hoje, ela entrou na live, eu não sei se ela está aqui ainda. Só que ela mostra também o dia a dia dos dois. E na escola, em todo lugar, tem dificuldades. Dificuldades porque a acessibilidade é difícil. Dificuldades porque as crianças não são. Eu não sei nem se eu vou colocar que não são ensinadas a conviver, porque tem alguma piadinha ou outra, tem alguns que falam, ofendem, né? E uma criança sente aquilo. Sente, com certeza. Não Então eu estão sempre falo assim, acostumadas no ambiente escolar estar com o convivendo, né, diferente. com O o diferente diferente. deles E o já diferente, é. Raíssa, eu costumo dizer que o diferente, ele não tem que ser normalizado. Ele já é normal. Ele precisa ser Uhum, naturalizado. As pessoas precisam naturalizar o diferente porque todo mundo de fato é diferente. A gente claro. é uma sociedade extremamente plural e a gente precisa naturalizar isso. E a gente tem visto assim que o diferente tem sido criticado desde aparências físicas diferentes até questão de deficiência também. Tudo que é diferente está sendo criticado. Tanto é que a gente está vendo o quê? Uma padronização estética, né? Até, a padronização está sendo até estética. Quanto mais assim, igual eu estava falando para você, na escola da minha filha mesmo, eu não, além do priminho dela, mas como eu disse, é uma deficiência não muito visível, mas não tem um cadeirante, não tem outras deficiências, eu não conheço. Essa Lá inclusão social que conviva lá. é uma causa muito abrangente, sabe? A Uhum, inclusão. Tem muitas mães, muitos institutos, muitas famílias pela causa. Eu acredito que essa realidade ainda vai mudar. E ela já está sim, começando. É igual eu te falei no começo da live. A gente está engateando, mas esse processo ainda é longo, mas ele vai acontecer. E com acredito certeza. que é uma frase que eu levo para mim e para todas as pessoas que estão à minha volta, que é juntas somos mais fortes. Eu acho que essa frase pode ser, mas ela representa muito, sabe? Juntas Sim, somos mais fortes. Se a gente fizer essa corrente, a gente transforma. A gente consegue sim. transformar. Foi uma das coisas que eu quis falar sobre a maternidade mesmo, porque eu acho que a maternidade em si já é um processo um pouco solitário. A maternidade num todo. A maternidade atípica, então, um pouco mais, um tanto mais solitário ainda. Igual você falou, se a gente não tiver uma rede de apoio, né? A gente não tiver Muitos pessoas abandonos, né? ou. Tem muitos Oi? abandonos, né? É igual eu te falei, tem muitos Sim, abandonos. Isso é muito ruim. A realidade hoje em relação à maternidade atípica, do abandono paternal, é muito grande. Se já é difícil para uma mãe típica, tido como típica, a maternidade uhum, atípica, a realidade é um pouco é mais mais difícil ainda. complexa. Sim. E nessa realidade mais complexa, o que que você sente que te ajudou mais? O que te ajudou chegar até aqui com o Noah e se fortalecer e enfrentar esse processo todo? A rede de apoio, principalmente familiar. Eu acho Uhum. que isso faz toda a diferença no caminhar, no E a sua processo família de ama o Noah, aceitação, é de toda cura, de unida, né? diagnóstico, de tudo. Uhum. O apoio familiar ele faz toda a diferença. No meu caso, eu tive da minha mãe, do meu padrasto, que eu tenho, um padrasto, infelizmente meu pai Uhum.
já faleceu. Então, minha família é uma família muito pequena, né? Eu tenho a minha mãe, eu Uhum. sou filha única. Então, tenho a Letícia também como uma rede de apoio. A Letícia, minha filha mais velha, ela tem 18 anos, né? Então, Uma assim, adulta. é uma adulta. Letícia já é uma adulta. Maravilhosa. Ela é. Inclusive, um beijo, Letícia. Um beijo. Ô, Thalita, e o que que você diria hoje para uma mãe que está como você, lá em 2018, que acabou de receber o diagnóstico, que está no meio daqueles medos? O que que eu diria para uma mãe? Uma frase que eu ouvia sempre quando eu estava passando por todo esse processo, sabe, Raíssa? Eu acho que eu já não aguentava Uhum. mais ouvir ela. Vai dar certo, vai dar tudo certo. No final deu tudo certo, né? Deu tudo certo, mas Até que não estavam errados. eu tive que passar por algumas labutas, né? Alguns Uhum. traumas que ainda tem que Algumas superá-los, né? adaptações. Que dizem que a gente aprende com a dor. Eu acho que a gente aprende com amor. Eu acho que a dor só nos causa sofrimento, traumas, angústia. A dor não é um sentimento muito bom. Tá certo que a, a dor me deixou alguns, né? Alguns buracos, alguns processos que ainda tem que lidar com cura, mas eu acho que a gente Uhum. aprende muito com amor. E que eu diria para essas mães é o que eu já disse, é que eu acho que N vezes que há diagnóstico, que há vida após o diagnóstico, que essa é uma frase que eu costumo a falar sempre. E procure uma rede de apoio, procure a rede de apoio, mães que podem te acrescentar, te agregar, te ajudar nesse processo. Sua família é muito importante nesse lidar, nesse caminhar. E é isso. É isso que eu tenho para dizer para essas mães. E como se diz, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não, não desanime. Não Procure desanime. se cuidar e A primeira coisa aprender que eu fiz foi me sobre o tudo. conectar com mães. A primeira coisa que eu fiz quando eu estava no diagnóstico foi me conectar com mães. Então, isso me fez muito bem. Então, conecte com aquela pessoa que vai te trazer coisas boas. Com certeza isso vai fazer toda a diferença. E desconecte daquelas pessoas que só vêm com comentários que não agregam e que só vão te Nesse sugar. momento você não precisa disso. Na verdade, eu acho que em momento algum você precisa disso. Mas conecte com pessoas que vão te trazer coisas boas. Thalita, E procure essa ajuda live do para mim, psicólogo. Terapia é muito importante. Acho que ajuda. Terapia é muito importante. terapia é essencial. Essencial. Eu tô assim arrepiada com essa live. A sua história é uma história assim, apesar de muito forte, muito bonita, porque tem muito amor, né? E Obrigada, tem mãe. muita superação. Eu vejo Noah sendo amado assim o tempo todo, amado por você. Eu vejo que você posta alguns momentos das fisioterapeutas, das professoras, e eu acho assim que é tudo feito com muito amor. Dá para sentir, até pela telinha aqui dá para a gente sentir, né? E eu não vou falar que você é uma guerreira, porque nós não estamos numa guerra aqui. Somos mães, às vezes cansadas, às vezes Mãe cansada sobrecarregadas, e porém cheias de amor e prontas a dar a própria vida pelos filhos. com certeza. Com certeza. Noah é maravilhoso, Letícia é maravilhosa, seu serviço está sendo muito bem feito. Você é uma mãe muito boa, não por ser mãe do Noah em si, mas porque já conseguiu ter uma filha adulta maravilhosa e você fez todo o processo com ela até agora. Tá repetindo com o Noah. Mais intensidade, Mais né? intensidade. Porém, tá refazendo um serviço de novo.
de criar um ser humano de bem, um ser humano que vai saber ser amado, vai ter voz, porque hoje a voz dele é você, mas ele vai crescer sabendo ter voz. Né? E eu acho que o Noah nasceu numa ótima família. Ele nasceu Obrigada, Raíssa. Obrigada da pela mãe que ele precisava oportunidade. nascer. Obrigada por tudo, de verdade. Espero que esse seja só o primeiro passo. E numa próxima oportunidade a gente está falando, abordando outros temas, Com sobre certeza. mais Uma sobre coisa mais inclusão, mais específica. acessibilidade. E a ideia do intérprete foi para proporcionar isso também, a acessibilidade. E eu estou muito feliz. Obrigadão mesmo, viu? Eu te Por agradeço, você, por toda obrigado a sua por família. dividir sua história com a gente. É isso aí. E juntas somos mais fortes. Juntas somos mais fortes. Muito obrigada a todos que participaram. Essa live vai ficar salva. Se você chegou do meio para o final e quer ver o início de novo, você pode vir depois no meu perfil. Thalita, essa live pode ficar salva no seu perfil também? Pode, claro. Por Ótimo. Então vai favor. ficar no meu perfil e no perfil da Thalita. Se você quer mandar para alguém, você pode mandar depois. Se você quiser ver do início, tô vendo que tem algumas pessoas entrando aí agora, ó, não perca, vem, volta aqui agorinha e vê essa live do início, que pode te inspirar. Você pode ver que você não está sozinha nessa história, que há vida e vida feliz após o diagnóstico. E que é isso. E muito obrigada a todos. E até semana que vem. Obrigada, Semana Raíssa. que vem a Quero gente tem um agradecer áudio também o sobre... intérprete, o Eduardo. Vou colocar aqui no Sim. por sinal, colocar o pessoal que se interessa a fazer algumas lives e está proporcionando essa acessibilidade. Vou deixar aqui o por sinal. E Eu tô vou para marcar eles, Camila, a gente pode marcar eles também na hora de salvar a live, no vou marcar arroba. eles na live. Uhum. É isso aí. E semana que vem temos um vídeo, terça-feira que vem, sobre maternidade solo, que é outra coisa que nós duas somos também, né? Tô, Nós duas vivenciamos fazemos essa parte dessa maternidade. maternidade. Maternidade solo, atípica, em construção. Eu costumo dizer que eu sou uma mãe atípica solo em construção. E que essa construção não para nunca, né? Tem até uma frase, a frase da minha bio, que fala assim que o dia que eu parar de aprender é porque nesse dia eu comecei a morrer. Como é que é, Então a gente Raíssa? tem que ter... A frase que tá até na minha bio fala assim, que o dia que eu parar de aprender, então foi nesse dia que eu comecei a morrer. Isso é verdade. Porque A gente está sempre em aprendendo e eterna evoluindo. construção. Eterna construção. E é isso, então. Muito obrigada. Um beijo. Beijo, Lelê. Beijo, Noah. Beijo para todos. Beijo. Obrigada, Raíssa. E o nosso print? E é verdade, gente. Olha aqui, ó. Pessoas. Eu estava esquecendo já. Vamos fazer uma pose aqui bonita. Vou até tirar meu fone. Vocês tiram um print nosso, posta nas redes sociais, nos stories, falando sobre essa live. E marca a Thalita e marca a mim, que a gente vai estar repostando. E isso é bom para gerar curiosidade nas pessoas, para falar, vou lá ver essa live, hein? Boa. Na hora que você falar, ok, então vai. Ok, gente, aqui, ó, pode tirar o print. Isso! Tomara que ninguém tirou print de mim com a boca aberta conversando, porque senão não vai ficar muito bom. Vou pôr um emoji. Ai, ai, muito bom. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. Um beijo.